Vou conversar com o secretário municipal de saúde, o Ademir de Souza, sobre o que ficou definido em Matão, no setor da saúde, no município, para as vacinas que, uma vez autorizadas, em breve chegarão. E aí nós vamos saber agora qual é o universo no âmbito municipal daqueles que serão vacinados nesta primeira etapa. Bom dia, secretário. Bom dia, Daércio. Bom dia a toda a equipe da Saudades FM, a todos os ouvintes. Prazer falar com vocês, Daércio. O prazer é nosso, dessa vez um pouco mais animados por saber que está finalmente, né, foi desencadeado aí, foi startado, como diria, esse plano de vacinação, com a Anvisa ontem fazendo esse anúncio e demonstrando aquilo que muitos temiam, de que ela teria uma ingerência política tal que poderia protelar a vacinação, enfim. Mas não foi isso que nós vimos. Pelo menos a demonstração da Anvisa de que ela está muito atenta aos critérios técnicos e à necessidade humanitária da população brasileira, não é isso? Sem dúvida, Darcio. Eu também fiquei muito feliz. Era uma data que aguardada com ansiedade por toda a população brasileira, né? E tirando de lado toda essa intervenção política que havia nos dois lados, o que a gente viu ontem foi serenidade da equipe da Anvisa, inclusive com críticas à política do governo, né, nessa questão da pandemia, do governo federal, né? Então, assim, agiram com tranquilidade. E você viu, quem ouviu a fala da relatora e também dos demais membros da diretoria da Anvisa que votaram, deixaram claramente que nós não temos um tratamento precoce para a doença, mas que, analisado tecnicamente, os benefícios que as duas vacinas que foram analisadas são muito maiores que os riscos que elas possam proporcionar. E, evidentemente, nesse momento emergencial, onde nós já perdemos mais de 200 mil vidas no Brasil, né, mais de 205 mil pessoas já partiram por conta dessa doença, então eles resolveram e fizeram com serenidade, com tranquilidade e ainda orientando. O fato de chegar a vacina não quer dizer que a gente tenha que fazer o relaxamento social, não quer dizer que a gente tenha que deixar de tomar os cuidados necessários, o uso de máscara, não fazer aglomerações. Por quê? Porque a doença está aí, ela não tem um remédio ainda e a vacina é uma das nossas esperanças no sentido de fazer a imunização e deixar a transmissão, né? Evitar a transmissão. Mas a doença precisa ser tratada, precisa ser curada, precisa ser descoberta. Então, assim, eu gostei muito, Darcio, confesso que fiquei feliz mais uma vez, não só com a Anvisa, mas também com o SUS. Essa pandemia demonstrou a capacidade, a estrutura, o comprometimento dos servidores, dos profissionais da saúde do SUS, e isso é muito importante. E acho que a fala foi muito feliz, porque muitos estão imaginando que ao receber a vacina, ou ainda que ele não receba, mas uma parte receba, pronto, você já tem todo vamos dizer, como se o sujeito tivesse um arsenal de guerra, e nessa guerra você conseguir uma bomba que numa explosão resolve tudo. E não é verdade isso, né? É verdade que a população tem que entender o contexto da vacina, assim como, não é, Ademir, nesse período todo, também os médicos em ambiente hospitalar, de UTIs, eles aprenderam bastante coisa e conseguiram algumas técnicas que estão ajudando muito. Isso tudo está dentro do universo, do que é muito recente e que o homem está tentando descobrir, conhecer melhor esse danado desse vírus, mas ainda não conhece totalmente. A própria vacina, a cobertura dela, a eficácia dela mostra nitidamente que nós temos muito que aprender ainda, né? Sem dúvida nenhuma, Daércio. Como se diz no popular, os nossos profissionais, os nossos médicos, cientistas, eles trocaram o pneu com o carro andando, né? Esse é o fato. Verdade. Mas é um ganho, né, Ademir? Que aconteceu. Ademir, nessa a gente tem que dar os parabéns a todos os nossos profissionais, aos nossos médicos, aos nossos cientistas, às pessoas que estiveram na linha de frente, inclusive por conta disso, eles estão aí no calendário que começa a partir dessa semana a ser distribuído para a população, para que a gente conheça. Eles vão ser as primeiras pessoas, digamos assim, que vão receber a primeira dose da imunização e por conta, inclusive, desse enfrentamento que eles fizeram, né? Enquanto nós ainda tivemos a oportunidade, aqueles que o fizeram, tivemos a oportunidade do isolamento, tivemos a oportunidade de ficar em casa com a nossa família, eles não, eles tiveram que estar no dia a dia, ali no pé do eito, como se diz no popular, para que pudesse ser enfrentada essa situação, e como você bem disse, de um inimigo desconhecido, oculto, e eles tiveram que no dia a dia enfrentar, né? Enfrentar e descobrindo
qual que é a melhor dose, qual que é o melhor remédio, quer dizer, no caminhar das coisas é que eles foram, e aí a gente tem que, evidentemente, ter muito orgulho desses profissionais, de toda essa estrutura que nós temos, Laércio. Muito bem, eu vi aqui que você já tem os números no município de quantos são, no nosso caso, os profissionais de saúde, seriam cerca de 1.300, pelo que vi aqui. Exatamente, nós temos aí um contingente de pessoas que, pelo calendário e pelas regras do Plano Nacional de Imunização, nós vamos primeiro, assim que começar a chegar as doses, vamos primeiro encaminhar ao Hospital Carlos Fernando Malzone, que vai imunizar os seus servidores, os seus colaboradores. Nós temos também aí os servidores da Secretaria Municipal da Saúde. Nós temos depois a primeira fase com a população pelo calendário da imunização, são os idosos acima de 75 anos, as pessoas que estão acamadas e que não vão poder ir até o posto de saúde, então nós vamos ter que criar as condições para ir poder até a casa dessas pessoas, encaminhar uma estrutura no asilo, nas casas de acolhimento de idosos. Essa é a primeira fase que vai ocorrer, então é nesse sentido que nós vamos caminhar, seguindo estritamente o que determina aí o Plano Nacional de Imunização, o Plano Estadual de Imunização. Mas a primeira fase, pelo programa do Estado, seriam os profissionais de saúde e também os indígenas, que não é o nosso caso aqui, não temos comunidades indígenas no nosso perímetro aqui, mas aí você já falou em seguida dos idosos. No caso nosso, já entra dentro desse contexto aí dos idosos também, nessa primeira... já vai entrar a faixa, agora? A primeira faixa. Nós temos, Daércio, para você ter uma ideia, sim, acima de 60 anos de idade, um contingente de aproximadamente 14 mil pessoas. Em Matão seriam 14 mil os idosos, levando-se em conta o início dessa fase aos 60 anos. Exatamente. A primeira fase deles, eles também vão estar divididos, né, em grupos para que possam começar a receber a vacina. Então, acima de 60 anos, nós temos cerca de 14 mil idosos. Mas nós vamos começar primeiro com a faixa de 75 anos acima, com aqueles que estão acamados, com aqueles que estão em lares de acolhimento. E depois vai de 60 a 65, entendeu? A gente vai fazendo as faixas para que a gente possa ir cumprindo todas essas etapas. Como profissional de saúde, né, no setor de laboratórios, por exemplo... como é que ficariam os profissionais dos laboratórios, por exemplo, particulares? Nós temos nessa programação, exatamente esse o encaminhamento que vão ser feitos, né? Nos hospitais, nos laboratórios, assim como nós temos outros grupos também. Você pega na área da educação, você tem professores de educação física, que são pessoas que estão no dia a dia, no contato. Eles serão vacinados agora também? Não no primeiro momento, né? O primeiro momento é essa estratégia que nós estamos passando aí para você. Mas eles vão ser envolvidos. Mas eu estou imaginando que dentro desse quadro, do perfil que seria o profissional de saúde. Então, tudo bem. Temos aqui os colaboradores do hospital, são cerca de 900, depois cerca de 400 profissionais de saúde do município. Aí eu fiquei pensando aqui nos laboratórios particulares e também farmácias. De certa forma, eles não têm essa exposição a riscos, não estão incluídos nisso que seria o profissional de saúde dessa primeira etapa, Ademir? Não, eles vão estar envolvidos também, com certeza. Aí, porque tudo vai depender, Daércio, do contingente de vacinas que vai vir do estado de São Paulo, tá certo? A distribuição que será feita, e na medida que a gente tiver essa condição, então a prioridade, os profissionais do Hospital Carlos Fernando Malzone, os nossos médicos, os nossos enfermeiros da rede pública de saúde municipal. Em seguida, os idosos acima de 75 anos, os acamados que estão em lares. Quer dizer, nós vamos indo conforme o quantitativo de doses que forem encaminhadas, que começa certamente essa semana. E todas as notícias que estamos vendo hoje, a logística de distribuição já começou a partir dos aeroportos em São Paulo para todo o Brasil, e também de São Paulo para o interior, que tem toda uma logística montada. Então, chegando, conforme o contingente, nós vamos, nesse momento, trabalhar com essa lógica do Plano Nacional de Imunização, mas ao chegar a quantidade, nós vamos dizer para vocês, vai dar para a gente atender isso, atender aquilo, e aí nós vamos aos poucos distribuindo a notícia, distribuindo a programação que a Secretaria Municipal de Saúde vai fazer. Agora, evidentemente que uma situação como essa pode levar muita gente que não é desse quadro aí, que não pertence a esse grupo, a querer também. Como é que vocês pretendem enfrentar essa busca mais
que diria que... Mais ativa, né? Mas, enfim, todo mundo quer a vacina, né? E aí pode aparecer nesse universo dos que serão vacinados, muitos que no desespero falam, eu quero também. Como é que vocês vão dizer não? Você vê que é um trabalho meticuloso que vai ter que ser feito, né? O próprio governo do estado de São Paulo, ontem, já lançou um site do pré-cadastro da vacinação, e as pessoas que quiserem facilitar, já podem entrar pela internet, aqueles que têm acesso, fazer o seu pré-cadastro para que na hora que você chegue no posto de saúde, porque todo posto de saúde ele vai ter o momento do cadastro das pessoas. Se ela não fez esse pré-cadastro, ela vai ter que fazer no posto de saúde, porque a gente vai conhecer o nome, o endereço, o telefone, as condições de cada pessoa. Então é um processo, assim como você preenche a carteira de vacinação, você vai ter um procedimento específico para vacinação do pré-Covid. Todo esse material já está tudo pronto, a Secretaria já tem acesso a esse material para que a gente possa ir fazer esse cadastro, até porque já tem uma portaria do Ministério da Saúde hoje da obrigatoriedade que a gente vai ter que preencher o cadastro nacional dos vacinados, para que o governo federal, o Ministério da Saúde, tenha o controle de todos aqueles. Então, assim, não vai ser fácil, evidentemente que vai ter pessoas que vão querer furar essa fila. Então, o que eu quero pedir na condição de gestor da saúde de Matão? Pedir calma para a população. Nós temos aí o que foi aprovado ontem, para você ter uma ideia, você viu isso, Daércio, nós temos fabricado já cerca de 6 milhões de doses de vacina que foram feitas pelo Butantan. A AstraZeneca, que é a segunda vacina que foi aprovada ontem, ela não está no Brasil, não existe no Brasil, existe uma parceria Oxford e o Brasil para a fabricação, e a Fiocruz para poder fabricar esse produto, mas é um produto que vem da Índia ainda, ele está aprovado aqui, mas nós não temos essa vacina. Então nós temos um quantitativo de vacina que tem que, se você não fizer esse critério para vacinar por esses perfis, por esses critérios que foram adotados, nós não temos para todo mundo. Então não adianta a população achar que amanhã, hoje, ela vai no posto de saúde e vai ter a vacina. Não é assim que vai ocorrer. Portanto, o que nós vamos pedir hoje? Calma. Vamos manter o isolamento, vamos manter o uso das máscaras, vamos não fazer aglomeração. Então não adianta ir no posto de saúde hoje, não tem a vacina, ela vai chegar aos poucos e a gente precisa da colaboração da população nesse sentido para que a gente possa fazer com muita tranquilidade todo esse processo. Quantas são as vacinas aí nessa etapa inicial? Quantas virão? Vocês já sabem? Então, nós vamos saber hoje, né? Hoje? Hoje é o que o governo do estado de São Paulo vai dizer para cada regional quanto é que vem, e aí, evidentemente, a DRS nossa, onde nós fazemos parte, somos incluídos aqui, vamos saber quantas vacinas nós vamos receber. E a partir dessa notificação, aí, evidentemente, nós vamos deixar claro isso para a população, quanto nós estamos recebendo, quais vão ser os critérios e quais os calendários para começar a receber a população nos nossos postos de saúde. Onde serão aplicadas essas vacinas? Aliás, deixa eu melhorar a pergunta, porque se eu perguntar assim... Onde será aplicado, alguém vai dizer no braço, na veia, não é essa a questão. Em quais locais aqui vocês vacinarão? Nós vamos usar as nossas unidades básicas de saúde, que vai ser a do Jardim Paraíso, do Caíque, da Vila Pereira, do São José, do Parque Centenário, do Bairro Alto, no posto do centro e também na ESF de São Lourenço do Turvo. E aí, nós estamos dependendo também desse quantitativo de vacinas que a gente vai receber, que eu acabei de falar agora há pouco, e dependendo como for, nós vamos também incluir nos locais de vacinação o ESF de Nova Cidade e o do Cadioli e do Bom Jesus. Quer dizer, ao todo, nós pretendemos ter 11 locais de vacinação para que a gente possa atender aí toda a população com tranquilidade. E temos os insumos todos, como agulhas e seringas, à disposição em quantidade? Nós já temos uma boa parte do material necessário. A vacina, ela vem acompanhada também das seringas, das agulhas. Então, toda essa logística é tranquila e nós temos câmeras de vacinas para poder conservar a vacina. Estamos preparados, Darcio. Graças a Deus, a gente está com uma estrutura, os nossos funcionários todos comprometidos no sentido da gente poder fazer com tranquilidade e, se houver necessidade, há uma determinação do prefeito Adalto para que a gente compre aquilo que for necessário, corra atrás, para que tudo possa ocorrer com tranquilidade na nossa cidade. As demais etapas, vocês têm alguma perspectiva, pelo menos, de quando isso pode acontecer aqui em Matão, particularmente? Etapa em que sentido você fala? Depois dessa primeira, segunda, que vai imunizar
os idosos de 60 a 75 e assim sucessivamente. Então, exatamente. Assim, ó, o Plano Nacional de Imunização, até em função, porque tudo gira em torno da capacidade dos nossos laboratórios da entrega das doses da vacina. Né? Então, hoje nós temos uma capacidade limitada, porque ela está aprovada agora que vai abrir em massa a produção dessas vacinas. Mas na medida em que o município for recebendo, nós estamos prontos, como eu disse agora há pouco, aptos a estabelecer um calendário para que a gente possa encaminhar. Eu vi, por exemplo, já calendários, Darcio, eu tive oportunidade ontem, a Prefeitura de São Paulo já estabeleceu um calendário para que nessa primeira fase dos idosos, dos funcionários da saúde, eles possam até meados de março já ter vacinado todo o contingente. Para você ter uma ideia, são muitas pessoas, né? Só o governo do estado de São Paulo abriu no Centro Rebouças hoje lá em São Paulo, que é um barracão anexo ao Hospital das Clínicas, para receber 30 mil profissionais da saúde que começam a ser vacinados agora pela manhã. Quem acompanha aí os telejornais está vendo já ao vivo apresentações desse local. Então, e tudo depende, é uma quantidade enorme, mas tudo depende também da quantidade de vacina. Então, na medida que a gente tiver essas informações, Darcio, rapidamente nós queremos passar elas para vocês, porque a imprensa vai desempenhar um papel importantíssimo nesse processo, porque nós precisamos passar essas informações para que tudo possa ocorrer com muita tranquilidade. Bom, você disse março a vacinação do universo dos idosos dos 60 em diante ou dos 75 em diante? Não, eu estou falando dessa primeira fase. Ele fez o calendário, a Prefeitura de São Paulo, estou dizendo, fez o calendário para atender os profissionais da saúde, os indígenas e também a primeira fase dos idosos acima de 75 anos de idade até meados de março. Bem, aguardar cada um dentro desse seu tempo. Nesse período todo, talvez a gente tenha novidades sobre as outras vacinas, que poderão ser adotadas também, não é? Para a gente não ficar só na dependência de uma única, que é o que nós temos hoje, embora autorização para duas, mas na prática o que nós temos mesmo em mãos é uma só. É do Butantan, exatamente. Então, quem sabe nesse período também esse calendário seja apressado pelo advento de mais vacinas autorizadas, né? Uma esperança, pelo menos, né, Ademir? Exatamente. Há uma expectativa grande na liberação ainda da Sputnik, que vem da Rússia, tem vacina da China, tem vacina de vários países do mundo que estão desenvolvidos e algumas até aplicando, né? O que a gente espera é que agora também se faça essa aprovação e que ela chegue logo no Brasil também. O complicado é que, ironicamente, os países que saíram à frente aí com as vacinas também são países extremamente populosos. E eles, claro, tendem a suprir primeiro a própria necessidade. Se pegar a Índia, por exemplo, é uma das maiores populações do planeta. A China, nem preciso dizer. A própria Rússia. Então são países muito populosos, né? E com essa tendência, evidentemente, de suprir primeiro suas próprias necessidades, tende a demorar, né? Se fosse um país aí menos populoso, poxa, ele cobriria todo o seu próprio país e teria uma demanda atendida aí para o resto do mundo, né, Ademir? Exatamente. Você vê, a gente pode tomar como exemplo o que aconteceu no Brasil mesmo. O Instituto Butantan correu, está fabricando, foi atrás e saiu a sua autorização ontem. Mas ao sair a autorização, o governo federal automaticamente solicitou, requisitou, né, eles estão dizendo uma palavrinha bonita, politicamente correta, requisitou, mas no fundo ele confiscou parte da produção do Butantan, que teoricamente seria para São Paulo, para levar para o resto do Brasil. Tem alguma coisa errada? Evidente que não tem nada de errado. O que tem é um plano pensado, quem são as prioridades, e por conta disso a produção do Butantan foi levada para ser distribuída para todo o Brasil, porque não teria sentido, porque não é assim que deve ser, não é porque o Butantan é de São Paulo que só São Paulo tem direito à imunização. Então, esses detalhes técnicos, eles são importantes e graças a Deus que a gente tem essa organização. Volto a repetir, nós temos profissionais comprometidos com a população, comprometidos com a saúde pública e graças a Deus isso vai poder funcionar e o que a gente torce para que as novas autorizações aconteçam e que os nossos laboratórios possam produzir em larga escala para que a gente possa imunizar toda a população, Darcio. Ademir, só mais uma última pergunta. Você disse que hoje o governo do estado vai determinar quanto cada município vai receber de vacina. Isso feito, já vai mandar imediatamente para cada um desses municípios ou ainda há burocracia nesse caminho aí? Não, a logística já iniciou-se no estado de São Paulo. Eu vi já hoje de manhã saindo
os grandes hospitais controlados pela Secretaria Estadual de Saúde, como Ribeirão Preto, Franca, as cidades aqui da nossa região, os grandes centros da nossa região já estão recebendo, e eles fizeram essa divisão já para vários grandes centros, Marília, Bauru, Ribeirão, Franca, Presidente Prudente. Então, isso nessa primeira fase aí. Mas a divisão para os municípios, ela vai acontecer, a Divisão Regional da Saúde deve nos comunicar hoje também, e assim que ela comunicar qual vai ser a quantidade, qual vai ser a regularidade da entrega dessas doses de vacina, nós automaticamente vamos passar essas informações para vocês, para que a nossa população tenha conhecimento e acompanhe o desenrolar dos acontecimentos. Muito obrigado, secretário, um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Daércio, estamos aí à sua disposição. Obrigado. E não custa terminar pedindo calma para a população, vamos com tranquilidade, mantenha o isolamento social e use máscara, vamos nos proteger.